Medo de falhar em público. É isso mesmo. Nós, muitas vezes, não temos medo de falar em público, e sim de falharmos. Quem aqui já pensou em desistir de falar em público por medo de falhar? Esse medo de falhar e de estar exposto ao julgamento alheio é muitas vezes o motivo, se não o motivo, um dos principais, eu diria, elencos que são comuns aqui nas nossas entrevistas, nas nossas dinâmicas, nas nossas curadorias, como o fator que impede as pessoas efetivamente de liberarem as suas vozes. Não é só você que sente isso. De fato, há experiências que nos causam medo. Me lembro de uma colega nossa, numa gravação de uma apresentação pública, que deu um branco gigantesco em meio àquela plateia, e o quanto, de fato, em meio àquela exposição, depois ela comentava conosco que ela estava com mais medo de falhar, ela estava com mais medo do que as pessoas iriam pensar do que da sua exposição ou da sua fala propriamente dita. Sabe, a gente precisa quebrar algumas crenças antigas, porque se o medo estiver dentro de um locus emocional gigante, ele é paralisante. Eu diria que ele pode ser até mesmo castrador. E lidar com esse medo pode ser um excelente ponto de partida e não um impeditivo para que você possa começar a se expressar, possa monetizar com o seu conhecimento. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo com você, trazendo para ti por que a gente tem medo de falar em público. Aqui eu quero trazer alguns aspectos, tanto psicológicos quanto fisiológicos. Primeiro dos 3 grandes gatilhos de medo: medo do julgamento. O nosso cérebro, ele quer, ainda que você tenha uma blindagem de dizer que não, uma aprovação social. Nos faz bem essa aprovação social. Perfeccionismo. Se não for perfeito, é fracasso. E muitas vezes nós ficamos em busca dessa condição perfeita. Eu não sei se você se dá conta disso, e a gente acaba não realizando. E a gente acaba procrastinando. Nossa amígdala cerebral entra em alerta. E aqui nós também estamos numa área muito perigosa. Por quê? Porque a resposta fisiológica do nosso corpo, que entra num estado de sobrevivência, que caminha para um lugar de luta ou fuga, é ativada antes da fala. Por isso que lapsos de memória, por isso que muitas vezes há dificuldade de expressão que não é natural, que não é comum, passam a aparecer nesses contextos. Para você entender, falar em público para o nosso cérebro é como se ele pensasse que você está, enfim, prendendo um leão. É uma resposta automática de sobrevivência. E sabe, querida, sabe, querido, eu quero compartilhar com você o que acontece quando esse medo se torna o seu mestre. Se o medo ele se torna teu mestre, eu quero partilhar aqui com você, a gente vai precisar entender algumas coisas. Primeiro, medo como mestre. Congelamento de performance. E aqui eu costumo dizer que me preocupa muito o silêncio dos bons e das boas, porque eu tenho certeza que você tem um conteúdo, que você tem uma história, e a nossa história é um grande ativo tão único, tão genuíno, tão especial, que não dá para
te manter em silêncio. Só que esse medo governante congela a tua performance. Você passa a ser evitativo. Como assim, professor? Assim, você passa a evitar oportunidades de fala. Tem uma oportunidade para você falar, tem uma oportunidade para você fazer uma venda, tem a oportunidade para você lidar com uma realidade, de contar um pouco sobre aquilo que você faz. E aí você evita essas oportunidades. E ainda tem uma baixa credibilidade e baixa oportunidade de monetização. Gente, isso impacta diretamente no seu bolso, no seu faturamento. E você deixa a oportunidade de monetizar como palestrante. Por isso que, inclusive, nós criamos o Leoa Talks e temos a nossa formação, que é a fábrica de palestrantes. Mesmo que você não tenha feito uma palestra sequer, você sai certificado como palestrante profissional, porque nós somos capacitados, somos TEDx Speakers para te levar e te conduzir nessa jornada. Agora eu queria também trazer um pouco da oportunidade de mercado nessa área de palestras e por que vale a pena enfrentar esse medo e passar a lidar com essa realidade do mercado de palestras. Eu quero trazer alguns dados importantes aqui sobre o crescimento desse mercado, inclusive em termos de treinamentos corporativos. O mercado global de eventos ao vivo, presta atenção, estava estimado em mais ou menos 1,1 trilhões antes da pandemia. Retornou com força total nos últimos anos, crescendo cerca de 10% ao ano em muitos países. A fonte é da Global Events Market Report. Educação corporativa e treinamentos. Presta bem atenção. As empresas gastam 370 bilhões por ano em treinamento e desenvolvimento. E uma parte significativa está voltada para soft skills, que é uma das especialidades do Instituto Além do Conhecimento. Nós sabemos que as habilidades técnicas são fundamentais, mas hoje as habilidades comportamentais, elas são indispensáveis. Elas não são tendência, é pendência. Saber de comunicação não violenta, saber de criatividade, de resiliência, de inteligência emocional. Aqui para nós, imunidade emocional, que é a minha tese, inclusive de pós-graduação pela PUC. Palestras e workshops agora representam uma parte crítica de desenvolvimento. E esse número só tende a crescer. Eu quero, inclusive, trazer aqui algumas compreensões de mercado do que palestrantes iniciantes podem cobrar. Claro, isso vai depender da experiência, vai depender do nicho, mas eu queria deixar isso aqui para nós. Workshops para pequenas equipes, entre 2 a 5 mil. Palestras presenciais para empresas, uma faixa, tá? De 5 a 15. Treinamentos corporativos de um dia, de 15 a 50 mil. Mentorias e programas contínuos para empresas maiores, 50 mil mais. Esses, obviamente, são números que apontam a média de mercado e vão variar de acordo com o nicho, resultados entregues, reputação, autoridade. O fato é que eu preciso te lembrar que quem supera o medo de falar em público tem acesso a um mercado que está conseguindo retomar tendências de crescimento e investimento em conteúdo ao vivo e digital. Agora, o medo, ele pode ser um sinal, mas eu queria trabalhar ele aqui sobre uma ótica de que ele não deve ser um bloqueio. Às vezes, o medo é só um sinal de que você está crescendo. E esse medo, ele se coloca muitas vezes dentro de uma zona de aprendizado. Bacana também a gente transformar nervosismo em energia de performance. Foco no propósito, no valor que você entrega, no resultado que é gerado para as outras pessoas. E tem mais. Planejamento mais prática. Eu vou até anotar isso para nós. Planejamento, vê só. Planejamento mais prática é igual a confiança.
Planejamento mais prática é igual a confiança. Você não precisa sentir zero medo, mas o que você precisa, eu já disse isso em outras aulas, é saber o que você faz com esse medo. O que é que você fará com ele? Aqui, inclusive, eu quero trazer um microtreinamento de bônus ao vivo. A gente faz isso de forma muito mais profunda, muito melhor elaborada na nossa formação Fábrica de Palestrantes. Você precisa garantir o seu lugar nessa turma, porque não é conversa chinfrim, mas as vagas são mesmo limitadas, para que a gente consiga te dar um atendimento, para que você consiga ser ouvido, para que a gente possa entender a sua situação. Inspire 4 segundos e expire, segure depois de alguns segundos, exalando antes de subir ao palco. A nossa sequência aqui é 4, 7, 8. Você inspira em 4, segura 7, expira em 8 vezes. Então, 4, 7, 8. Tem mais. A gente gosta muito de falar em ancoragem positiva e de palavra de poder. Eu posso, eu sou preparada, a minha voz importa, eu sou competente, eu sei bem o que falo. E tem mais. Nós temos histórias de pessoas que entraram no Fábrica de Palestrantes que não conseguiam muitas vezes fazer uma apresentação de trabalho, ou que foram libertas de verdadeiras gagueiras. E hoje sobem em palcos e monetizam. Tem palestras que podem ser cobradas e são a mais de 15, 20 mil reais. Sabe o que acontece quando você resolve vencer esse medo? Você se torna uma autoridade. Você conquista mais convites. Você tem aumento da sua renda. Será que isso é relevante para você? E você cria um legado para a sua voz. E assim, agora que a gente viu, agora que nós vimos aqui o que o medo pode fazer ou te impedir, o que o medo é, por que ele existe, como transformá-lo e como gerar isso numa potência de oportunidade, eu quero lembrar vocês de uma coisa. O Fábrica de Palestrantes não é só sobre aprender técnicas, nem combina comigo com o professor Cristiano. É sobre transformar seu medo em uma vantagem competitiva. E se você quer estar aqui nessa formação conosco, isso significa que você disse sim para o seu crescimento, para o aumento do seu faturamento. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com esse medo a partir de agora? Então, quem sabe eu já quero começar a te desafiar. Grave um vídeo de 60 segundos falando sobre seu maior medo. Crie um espaço de partilha em que você possa trazer para alguém o porquê desse medo. E mais, eu estou te esperando, porque essa formação vai ser mais do que especial para que você possa liberar a sua voz, monetizar e impactar e transformar o mundo. Nós te levamos além.